Boa tarde, pessoal. Hoje eu estou aqui em substituição ao Fernando, que está no momento de férias, né? E a gente colocou como pauta hoje a posse dos novos membros, que eu vou falar os nomes aqui para recomposição do CONCAN e alguns informes, né, sobre o orçamento, o calendário e informes sobre o grupo de trabalho aprovado na reunião do dia 22. Para dar posse aos novos membros, eu vou ler aqui, por segmento, os novos membros, né, os novos docente, o novo técnico administrativo e os discentes que farão parte agora dessa recomposição do CONCAN, cuja vigência é até o dia 23, né? Não, 18 de outubro de 2023. Então, no segmento docente, a gente teve um membro eleito como suplente, o professor Bruno Miquil Fujiwara, não sei se eu estou falando certo. Me corrija, Bruno. Marques. Como técnico administrativo, a gente tem membros titular, a Sofia Miele Corassola, e como suplente, a Anaíse Pereira do Nascimento. No segmento discente, a gente teve como primeiro suplente o Cássio Henrique Souza Silveira, que está aqui presente, o Cleverson Lopes Linhares, está online, né? A Jade Helena Campos Agstrose e a quarta suplente, Agnes Mariane da Silva Alcino. Então, esses são os novos membros, né, que iniciarão seus trabalhos, né, a partir dessa reunião do CONCAN até 18 de outubro de 2023. Então, sejam bem-vindos, né, aos novos, né, principalmente os discentes. Esse é um conselho que auxilia a direção com relação à gestão, né, do campus e das atividades, a gestão com relação às normas, né, portarias que a gente tenta utilizar aqui para poder fazer a gestão do campus. Então, sejam bem-vindos, certo? Alguém quiser falar alguma coisa? A Grazi? Pode falar, Grazi. Boa tarde. Ô, Josi, já existe a portaria com esses novos membros? Hoje a gente está dando a posse e aí a gente vai publicar a portaria depois. Vocês poderiam, por favor, enviar os membros depois por e-mail essa portaria, por favor? Claro, pode sim. Obrigada. Depois dessa reunião aqui, aí a secretaria encaminha para vocês, né, a documentação com relação à posse deles e à nomeação. Mais alguém? Não, né? Então, gente, eu vou passar para a próxima pauta, que foi com relação a alguns informes Na verdade, a gente vai colocar como informes mesmo, porque essa reunião é mais para dar posse aos novos membros. Na próxima reunião é que a gente vai colocar, se tiver, né, de colocação, temas ou pautas para discussão. O primeiro informe é com relação ao orçamento. O que acontece? Até o presente momento, nós não temos o orçamento encaminhado para os campos, né, para apreciação, né, dos campos. Então, assim, na verdade, a gente não tem nenhuma discussão a respeito do orçamento, até o presente momento. Então, como eu estou também como DAA, não foi enviado para a gente nenhum orçamento para a gente discutir, conversar ou fazer qualquer coisa, até o presente momento. Então, o que a gente tem aqui hoje é que, a princípio, a gente vai trabalhar baseado no orçamento de 2021, né? Então, essa é a informação. Agora, as discussões a respeito do orçamento não foi delegado a nós ainda até esse presente momento. Sobre o calendário, eu queria pedir autorização a vocês para
para a professora Cris falar, informar como está o status do calendário acadêmico de 2023. Boa tarde, gente. Os esclarecimentos em relação aos calendários de 2023, eles ainda não foram aprovados, né? Apesar de agora não precisar mais passar pelo CONCAN, a gente colocou como informe, né? A gente colocou como informe, a fim de aí dar um panorama para todo mundo. O calendário de 2023, a gente teve alguns atrasos, principalmente devido à incerteza em relação aos processos seletivos, tá? Então, como vocês todos sabem, processos seletivos são comitês integrados. Agora, em 2023, a gente tem a questão das bancas, né? Daquela em relação às cotas, então, a gente tem as bancas específicas, né, para análise, para o se autodeclaram negros, indígenas. Então, isso fez com que o calendário tivesse uma alteração. E em relação aos superiores, ainda, um passo maior ainda, porque o SISU divulgou as suas datas e elas vieram diferentes do que a gente esperava. Então, as matrículas aí, em relação aos ingressos dos superiores esperados ocorrerem após o dia 10 de março, o que vai atrasar muito o nosso calendário dos cursos superiores. A reitoria, a gente fez uma pergunta com a reitoria a respeito dos calendários dos cursos superiores. Em relação aos ingressantes, eles esperam que os ingressantes dos superiores entrem após o dia 20 de março. Tá? Então, esses são os motivos, alguns dos motivos pelos quais a gente ainda não divulgou os calendários. Hoje de manhã, a gente resolveu com os coordenadores de curso, coordenadores de setores educacionais, fazer os calendários distintos, para não prejudicar os alunos que já estão no nosso campus. Então, a gente vai fazer um calendário para os veteranos e um diferente para ingressantes. Espera-se que até segunda-feira a direção publique os calendários dos alunos veteranos, tá? E, posteriormente, aí, até o último dia letivo, a gente divulga o calendário dos alunos ingressantes. Obrigada. Você comentou que Cris, você comentou que o calendário não passa mais por aprovação no CONCAN. Não. Isso não mudou no regimento? Mudou. Você tem regimento, Ju? Talvez tenha mais facilidade no regimento. Que nunca foi. Acho que era faltado no CONCAN, né? Isso. Ficou como orçamento. O orçamento está lá escrito. Apreciar o orçamento. Lá está claro. Pelo menos isso. Se os membros do CONCAN acharem necessário, a gente pode pedir numa outra. Tá, é que a gente está aqui na frente, mas A gente poderia pedir numa outra pauta, então, talvez para discutir, né? Até porque o Fernando está aqui também, né? Essa questão. Eu vou falar assim, vai lá, Sofia. para o pessoal saber o que vocês estão conversando. Eu não estou ouvindo. Gente, vamos usar o microfone aqui, nós estamos bem juntinhos. É o seguinte, a Sofia está questionando com relação ao calendário. Eu vou passar para ela aqui. A Cris comentou, como eu estou voltando agora para o CONCAN, né? Que eu tenho afastada, e a Cris comentou que o calendário não passa mais por aprovação no CONCAN. E aí eu perguntei se isso foi uma mudança, né? Eu sei que teve a mudança do regimento, não me atentei para esse ponto e pedi para ela esclarecer isso e sugerir, ela me explicou que não está no regimento novo, e aí eu sugeri que talvez isso pudesse ser assunto para uma próxima pauta, até porque o Fernando não está presente, né, a Gerson está substituindo, para a gente avaliar, né, entre os membros do calendário permanecer passando pelo CONCAN, porque eu acredito assim
que o CONCAN, isso na minha opinião, tá? Não é só pela questão da aprovação, não necessariamente, mas principalmente para dar essa informação para o CONCAN e para os seus pares, né? Eu acho que a função de nós membros não é só de deliberar, né? Mas também de dar para os nossos pares as informações do que é discutido aqui, do que é pautado, entende? Então, quem? Denise. Alô? Alô, vocês estão me ouvindo? Sim. Sim? Ah, tá. Não, eu só quero reforçar a colocação da Sofia, né, porque a gente gostaria que fosse feita realmente uma pauta para a gente discutir a interpretação do novo regimento que veio lá do COCAN. Porque, mesmo não estando explícito a necessidade de alguns itens que foram retirados de não passarem pelo COCAN, né, a gente quer saber qual é o entendimento real, porque ele deixa muito vago nas suas linhas lá de quais são as atribuições dos membros do COCAN em relação à deliberação, aprovação ou apreciação. Então, não ficou claro nesse novo regimento. Antes estava, né, estava lá descrito que era calendário escolar. Da forma, apesar da palavra ter sido retirada, a gente entende, quer dizer, pelo menos na primeira leitura, que ele está lá dentro do procedimento de organização educacional, que ele faz parte dessa organização, né? E esse ano, o calendário, ele não passou nem sequer pelos setores, como aconteceu já em outras versões, né? Era passado pelos setores, os administrativos, era feita uma discussão coletiva sobre o calendário escolar. E isso não foi feito. E, de surpresa, veio essa nova resolução do COCAN, né? Que nem sequer no COCAN isso pode ser apreciado, como também outras coisas que estavam no COCAN que foram retiradas, que é a questão de construção de normas, de manuais. Eu acho que tudo isso está implícito no regimento. Então, a gente tem que entender o que eles querem dizer com aquelas frases vagas que eles colocaram nesse novo regimento. Tá? Então, eu gostaria também de pedir, né, uma abertura, na próxima reunião, uma pauta para a gente discutir, né, a questão, né, das explicações do novo regimento. É isso. Uma outra reunião. Eu acho que para esse ano, infelizmente, a gente acho que não consegue. Desculpa. Hoje a gente está tendo problemas técnicos aqui, bastante. Gente, Letícia, a sua colocação foi excelente. O único problema é que a gente já está em dezembro, né? Hoje já a data aqui já acho que fica difícil a gente marcar uma reunião para discutir. Nessa aqui hoje não é o momento, assim, porque hoje a pauta a gente teria como discutir isso aí, mas uma próxima, né, teria que ser convocada e aí depende dos membros, porque para esse ano eu acredito que a gente não tem mais uma reunião, mas para o próximo ano acho que pode colocar isso aí como pauta, sim. É importante que isso esteja bem discutido, claro, né, e definido dentro do conselho como que seria a apreciação ou aprovação, sei lá como vocês acharem que fique melhor, né, adequado aqui para o nosso campus, né. Também tem como membro, acabei esquecendo de falar para vocês, mas tem eu e a Cris como membro desse conselho agora. Então, acho que é obrigatório, por livre espontânea pressão, vocês vão ter que nos aguentar. Mas, assim, acho que a gente vai enriquecer as discussões, entendeu? A
eu mesmo vou participar mais, isso eu acho que é um ponto importante. Mas muito boa a sua colocação. Se ninguém tiver mais alguma coisa, eu vou passar para o próximo tema aqui, que a gente ficou de dar informes. Alguém quer falar mais? Josi, eu queria... Oi, posso falar? Aproveitando nessa mesma linha, né, aconteceu que, com essa nova resolução, tiraram da competência do COCAN a construção de manuais, né? E foi falado na reunião anterior, o Fernando passou, né, que caso a gente tivesse alguma observação, que a gente colocasse no e-mail do COCAN para que isso fosse analisado. E eu fiz algumas observações e até agora eu não tive resultado nenhum, eu não tive resposta, respaldo dos meus questionamentos que foram colocados lá. E eu acho que são muitas coisas pontuais que deve ter algum esclarecimento para a comunidade antes do documento ser formado. Porque a gente, como ele estava no COCAN, a gente percebeu que ele tinha alguns vícios, alguns problemas que teriam que ser discutidos. Aí simplesmente tirou do COCAN e agora a gente não sabe se esses vícios, esses problemas foram sanados ou foram discutidos. E eu mandei um e-mail e também não obtive resposta. Então, eu gostaria, né, que repassasse para da pessoal da comissão, né, de construção do manual, que pelo menos respondesse os e-mails que foram mandados para eles. Tá bom? Obrigada. Vou tomar conhecimento aí do que ficou, viu? Assim, como eu não substituí o Fernando, eu acho que eu não tenho conhecimento aí desses pontos aí que você colocou, mas eu vou ver aqui com a secretária, e aí o que for, a gente pode pensar para a próxima reunião que tiver do COCAN e os novos membros, né? Acho que fica melhor. Obrigada, viu? Silene. Boa tarde. Vocês estão me ouvindo? Sim? Eu gostaria só de retomar em relação à fala da Lenice e da Sofia. Então, acho que um ponto importante nós, como tem uma resolução nova, ela veio muito rápida, foi no último CONCAN que nós aprovamos que fosse essa resolução, e a hora que a gente começa a debruçar na resolução e tentar entendê-la, como toda legislação, ela não, por ser uma resolução ampla, ela não é específica do nosso campus, é a resolução geral de todos os institutos, ela não traz as necessidades claras de cada campus, né? E nem o entendimento do que significa cada item. Então, acredito que para amenizar essas questões, as dúvidas, é extremamente importante que a gente possa, então, na próxima pauta, ter o entendimento de cada item das obrigações do CONCAN, que é o artigo 9º, compreender o artigo 9º, ele está mais explícito aí, acho que é uma possibilidade de dirimir todas as dúvidas, era só isso que eu gostaria de ficar colocando. Obrigada, Marcele, é isso aí. Essa resolução, ela, pelo que eu pude ver, ela não foi colocada em discussão nos campos. Então, isso é importante até que a gente faça depois, porque, como ela não foi colocada antes da aprovação, a gente pode discutir na próxima reunião o entendimento dela, como vocês falaram. E aí eu acho que a gente pode, partindo desse entendimento, começar a trabalhar em cima do que ficar bem discutido e definido, né? Então, obrigada, viu? O próximo ponto aqui que foi solicitado foi falar um pouco sobre o GT, né? O GT que foi aprovado na reunião do dia 22/9. Então, o que eu tenho de informação é que esse GT foi uma sugestão aí do Conselho, né? Em que o Fernando abriu para inscrição e só tem, até o momento, a professora Marcilene, onde ela se disponibilizou a auxiliar nesse GT. Não tem mais ninguém inscrito.
não tem nenhum trabalho, né? Consequentemente, acho que os trabalhos do GT não iniciaram. Então, acho que para a próxima reunião também colocar isso aí para escolha, né, dos membros desse GT para discutir as comissões. Acho que foi isso. Então, gente, acho que de hoje houve um GT que foi feito para fazer um estudo, né, sobre as comissões, não é isso, gente? Acho que eu não estava, não lembro. Como a composição das comissões, que tem uma portaria aqui do campus sobre como é feita as comissões. E aí o pessoal queria discutir mais sobre isso. Então, essas foram as pautas aqui da nossa reunião de hoje. Se ninguém quiser mais falar nada, eu posso encerrar. Então, agradeço a presença de vocês. Tenham uma boa tarde e a reunião está encerrada. Obrigada.